Então eu vou deixar que elas se apresentem, que elas têm toda uma dinâmica aqui para a apresentação delas. É uma fisioterapeuta e uma terapeuta ocupacional lá do NUTEP. E aí elas vão falar para vocês sobre o tratamento feito para crianças que têm a síndrome do Zika vírus. Tá ok? Elas vão falar todo o contexto aqui para vocês, depois vão apresentar inclusive um livro que foi lançado, que está muito bacana, que eu já dei uma olhada também nisso, tá bom? E justificar a ausência do nosso presidente, o Dr. Ricardo Lottifi, porque ele está numa reunião do Conselho Federal lá fora, né, lá em Curitiba. Então, se der tempo, ele vai chegar aqui e acompanhar o finzinho, tá ok? Gente, bom dia. Primeiro de agradecer o convite, né, feito em nome do NUTEP. Eu sou a Amanda, sou fisioterapeuta. Rafaela. E a gente queria começar mostrando um videozinho institucional do NUTEP para vocês poderem entender um pouquinho sobre como é que funciona, né, os serviços que a gente tem lá. Esse ano o NUTEP fez 30 anos, né, de atuação. E aí foi feito esse vídeo institucional, a gente vai mostrar para vocês tanto esse vídeo, como depois quando a gente entrar um pouquinho no assunto mesmo da síndrome congênita do Zika vírus, a gente vai mostrar um vídeo que foram feitos com alguns pais que recebem o atendimento lá, tá certo? No final a gente trouxe umas publicações, né, essa que a gente fez desse nosso projeto, o Game, que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Aí a gente trouxe alguns, acho que dá para todo mundo. Valeu a pena, porque eu estou aqui hoje e estou podendo contar essa história, né? Eu fiquei também na maternidade por alguns dias, mais do que o normal, porque eu não vim embora, porque não ia deixar meu filho só. Às vezes é até inacreditável. Se eu contar a história da Vitória, as pessoas dizem que não é verdade. Faço jiu-jitsu, faço teatro durante a noite, sabe? A faculdade também. Hoje eu estou cursando serviço social. E se Deus quiser, eu vou me informar dessa grande vitória na minha vida. Foi em 14 de setembro de 1987 que, no momento de muita inspiração, um grupo de profissionais decidiu criar o NUTEP. Esses profissionais tinham um ideal muito sublime, eu diria, que era trabalhar precocemente com crianças que tivessem algum transtorno no desenvolvimento ou que tivessem o risco de ter algum distúrbio no desenvolvimento. A necessidade era tão grande, o número de pessoas desassistidas era imenso e, acima disso, a garra e a competência desses profissionais que nos ajudaram na fundação, associado a outros que logo chegaram no momento, liderado pelo professor Lucivan Miranda. A Leda Maria tem feito dessa casa um centro de referência para o Brasil inteiro. Um dos objetivos do NUTEP era atender as crianças prematuras, que são crianças que têm um risco muito grande de transtorno. E uma dessas crianças se chama Felipe, que hoje também está completando 30 anos de idade. Ele tinha 2 palmos, o tamanho dele, aqui, tamanho desse tamanho. Tudo começa pequeno, né? Não tem nada que comece grandioso, é mais parte do princípio de uma ideia, né? Ou de uma ideia individual, ou de um grupo de pessoas. Eu tive a sorte de ter a minha mãe ter o incentivo, né, de me colocar lá, né, no início do projeto e ter se desenvolvido.
A gente sabe que a criança com transtorno do desenvolvimento, ela tem sido ao longo dos anos muito invisível para a sociedade. Então hoje nós somos uma instituição que assiste essas famílias, que ajuda, que dá apoio, que fortalece essas famílias para buscarem os seus direitos dentro da sociedade e que caminha junto com elas nessa difícil caminhada de proporcionar felicidade a essas crianças. Foi um grande susto, né? É uma surpresa. A gente estava tudo tranquilamente, a Vitória nasceu, não veio para casa logo e teve que enfrentar, né, alguns desafios. Né? O que eu sei é que minha mãe sempre me ajudou, entendeu? Eu sempre estava ali do lado, entendeu? Nas horas boas, nas horas ruins, estava ali, sempre me dá a mão, entendeu? Para me levantar nas horas que eu caí, tudo. Foi com muita coragem pegar e muito amor, né, que a Vitória foi conseguindo superar, né, pouco a pouco, a cada desafio que foi surgindo, para falar, para mastigar, para andar, para aprender a ler, para se alfabetizar, para se relacionar com os colegas, né, com a sociedade como um todo, para se deslocar, se locomover, então, e também para se realizar enquanto mulher, né. Hoje eu olho para trás e digo, poxa, como foi que eu consegui? O NUTEP, por força da necessidade de atender a cada dia mais e mais crianças, teve que crescer. Hoje o NUTEP é uma entidade grande no sentido de número de profissionais, nós temos mais de 100 profissionais, e grande também na sua estrutura. Hoje o NUTEP tem a sua sede principal, tem uma outra unidade que é dedicada só à tecnologia assistiva e temos uma unidade dedicada exclusivamente ao atendimento de crianças autistas. Uma coisa importante para esse crescimento foram alguns projetos que nós executamos nos últimos anos, em convênio com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde do Estado e alguns com outras instituições como a Unicef. Quer dizer, isso permitiu que a gente ampliasse alguns programas assistenciais e criasse novos programas de atenção às crianças e particularmente às famílias. Eu não conseguia segurar meu tronco, não tinha apoio. E eu comecei lá com 4 meses de vida. Para mim, lá é minha segunda família. É minha casa, segunda casa, minha segunda família. Porque lá me deram todo o suporte, todo o apoio para quem eu sou hoje, né? A Débora foi a minha primeira filha e nasceu um diagnóstico de paralisia cerebral. E daí a gente começou a fazer o tratamento no NUTEP. Lá foi uma mãe para a Débora, como ela falou, né? A segunda casa. E a gente se socializou de uma forma que até hoje a gente tem um diálogo com o NUTEP, né? Eu comecei a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, da psicóloga, né? Fonoaudiologia e serviço social, que me ajudou demais, me deu todo o suporte. E até hoje. O NUTEP hoje, além da assistência à saúde, ele tem um componente social muito importante, por essas ações de atenção às famílias. Não foi fácil, e que ainda não é fácil, né? Porque existe toda uma barreira, mas depende de cada um de nós. E assim, a contribuição, o apoio com a família é muito importante. O serviço social tem um papel extraordinário, embora toda a equipe hoje tenha essa consciência que ela, na verdade, eles têm que trabalhar a intervenção precoce e a reabilitação em parceria com as famílias, mas o serviço social tem aquele dom particular de acolher, de atender e de ser sempre a porta de entrada da instituição.
NUTEP sempre teve uma filosofia de atuação e de trabalho que foi a qualidade do atendimento. E essa qualidade sempre teve um embasamento científico. E para isso, a sua ligação com a Universidade Federal do Ceará foi fundamental. Universidade é ensino, universidade é pesquisa, e o NUTEP entra dentro desse contexto. Nesse crescimento que o NUTEP vem tendo, uma das coisas que a gente tem mantido como compromisso, sempre compartilhar conhecimento e experiência. Nós estamos sempre promovendo atividades em que a gente compartilha o conhecimento gerado aqui e a experiência que nós adquirimos ao longo desses 30 anos. Anualmente nós formamos quase 100 profissionais de todas as áreas do desenvolvimento infantil. É campo de ensino para alunos de graduação e alunos de pós-graduação, tanto da Universidade Federal do Ceará, como para as diversas universidades do estado do Ceará. No primeiro ano foram muitas lágrimas, mas lá eles sempre me falavam, as lágrimas irão secar e secaram, né? E quando as lágrimas secam, vira coragem. E eu posso dizer que essas pessoas estão bem asseguradas lá no NUTEP, por conta que lá é um centro total de um apoio muito grande, um suporte muito grande para essas famílias que necessitam, né? Os filhos que necessitam de apoio. Essas crianças, elas têm direitos garantidos em lei. E aqui o Serviço Social e toda a equipe procura esclarecer para essas famílias que elas devem buscar os seus direitos. Que essas crianças, elas precisam ser incluídas na sociedade nos diversos setores, na escola, nos ambientes sociais, no convívio comunitário com outras crianças. Enfim, elas precisam ser crianças. A perspectiva é muito ampla de assegurar a qualidade de vida para essas pessoas. E assegurar a qualidade de vida é a participação mais íntima dentro da sociedade, não só dentro da sua casa, como já é feito na independência da sua higiene pessoal, da sua alimentação, mas essa intimidade com a sociedade, inclusive na parte profissional, na parte do trabalho, na parte de ter seus recursos próprios, formar famílias. Tudo isso a gente vislumbra dentro do que o NUTEP faz e leva à sociedade uma inclusão real dessas pessoas e até muito pouco tempo, infelizmente algumas vezes nós verificamos uma exclusão. Sou muito grato por ter sido criado no NUTEP, né? Eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte da história do NUTEP na comemoração desses 30 anos. Eu espero que essa instituição continue a atuar como tem feito até o momento. Existe muito o que fazer ainda pela saúde das nossas crianças, principalmente aquelas crianças mais carentes, que é o objetivo maior do atendimento do NUTEP. Depois desse vídeo, gente, a gente vai comentar um pouco sobre o que é o NUTEP, né? Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce. É uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, de direito privado, que foi fundada em 1987, que é ligada à Universidade Federal do Ceará, UFC, né? Como um programa de extensão. Ela é mantida pelo Sistema Único de Saúde, acredito que quase 100%, né, dos atendimentos
são pelo SUS, acho que com exceção agora do TEA, que tem a parceria com a Unimed, através de contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, CESA. Ele é especializado no tratamento de intervenção precoce e reabilitação e presta assistência às famílias, né, com treinamentos, direitos sociais, cidadania, assistência psicossocial, inclusão social e escolar. Essa é a sede 1. Como no vídeo falou, a gente tem 3 sedes, né? Então, o NUTEP, há 30 anos, ele disponibiliza esses serviços especializados em intervenção precoce, tendo ainda interdisciplinaridade como eixo fundamental da atuação. E oferece programa de assistência às famílias, como foi dito anteriormente. Essa é a sede 2, que falou no vídeo, né, de autismo, que a gente trata somente crianças com transtorno do espectro autista. Foi inaugurada em 2014 e é credenciada pelo Ministério da Saúde como centro especializado em reabilitação auditiva e intelectual. Hoje no NUTEP, né, nós contamos com equipe multidisciplinar, composta por 81 profissionais e técnicos nas áreas. Acredito que até mais hoje, como falou no vídeo, mais de 100 profissionais que nós temos, mas as principais áreas, né, que é assistência social, neurologia infantil, pediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, além de profissionais de apoio. No NUTEP, a criança permanece de 0 a 12 anos. Para entrar, tem que ter de 0 a 1, né, porque como o foco é intervenção precoce, né, então tem esse limite de idade, até 1 ano e 11 meses, mais ou menos. Com exceção da sede 2, que é o TEA, né, de transtorno do espectro autista, que acredito que até 3 anos. Aí aqui algumas ações, né, neurologia, os atendimentos na fisioterapia, algum grupo de pais e na outra também. Só que assim, quando chega alguma criança lá, né, na sede 1 com mais de 1 ano de idade, que não tem como ficar em atendimento na instituição, o serviço social encaminha para algum outro serviço que atenda a que a criança tenha porta de entrada acima de 1 ano de idade, certo? Ela não fica sem atendimento. E como é esse fluxo de assistência quando a criança é encaminhada ao NUTEP, né? Como é que prossegue da admissão, né? Ela é encaminhada ao serviço social, que marca as avaliações de pediatria, neurologia e enfermagem. Logo após, ela é encaminhada para as avaliações específicas de cada área, né? Que é a avaliação terapêutica, que a gente chama. A 1, que é uma avaliação em conjunto com Fisio e TO, e a 2, que é uma avaliação mais voltada à fonoaudiologia. Além de psicologia também, que também participa dessa avaliação terapêutica 1. O plano terapêutico singular entre criança e família e a intervenção, por fim, e acompanhamento, que é esse atendimento que elas realizam, né? 2 vezes na semana ou 1 vez na semana, que vai definir essa avaliação. E aí a criança pode chegar no serviço social tanto encaminhada de algum outro setor, né? Tem muita criança que vem da MEAC, do Albert Sabin, né, desses hospitais que tem atendimento infantil também, ou então pode ser a mãe mesmo, né? Tem algumas mães que percebem que o filho tem algum atraso no desenvolvimento, que não conseguiu ter um acompanhamento médico, que não sabe, e leva lá para ter o primeiro acompanhamento e saber se ele precisa realmente ficar em reabilitação ou não. Então, também tem esse fluxo que chega sem encaminhamento, certo? Hoje nós atendemos em torno de 1.200 crianças, eu acredito que esse número já está atualizado, isso foi até o final do ano passado. Crianças em tratamento ou acompanhamento, que são aquelas que eu falei de 1 vez na semana. Aqui alguns protocolos utilizados, esse EMS é mais específico da fisioterapia, como o Bailey, GMFM, que é a medida de função motora grossa, e o COPM mais específico da terapia ocupacional e esses outros das outras áreas, né, como psicologia, o Colômbia, o Arraio Colômbia, né, o SRQ da psicologia, aí o MEX, o Bailey, o COPM e o PED pela TO, o EMS, o GMFM e o GMFCS pela fisioterapia. São todos protocolos validados, né, que a gente utiliza lá no
atividades acadêmicas do Centro de Estudos e Pesquisas do NUTEP UFC. Esses são alguns projetos de extensão que são realizados lá no NUTEP, né? O projeto de extensão em si da UFC, que é para quando os profissionais se formam e fazem esse curso de capacitação profissional, passam em torno de 8 meses lá com a gente. O curso de especialização, que já teve algumas turmas, o programa de extensão em intervenção precoce, o programa de extensão em tecnologia assistiva e campo de pesquisa para pós-graduação entre o UFC, Unifor e o FMG. Essa é a unidade 3, que é um centro de tecnologia assistiva, a nossa oficina do NUTEP, né, onde todo o mobiliário de tecnologia assistiva é produzido lá. Na oficina de tecnologia assistiva também tem a parte de órteses ou fica só restrita ao mobiliário? Também. Não são todas as órteses, certo? Mas algumas órteses são confeccionadas e algumas adaptações também. Adaptação para alimentação, adaptação para escrita, certo? São todos material de baixo custo, né? Tanto as adaptações como outras, é tudo feito com PVC, mas é feito bastante coisa. Às vezes até assim, tem alguns pais, por exemplo, acontece muito, a criança tem um carrinho mesmo, né? Carrinho normal. E aí a mãe quer utilizar aquilo porque a criança é muito pesada, não tem condições de carregar sempre, só que não postura a criança da forma adequada. A mãe leva lá na oficina, as meninas avaliam e faz uma adaptação de acordo com a necessidade da criança. Então, tanto tem um material que é feito lá, fabricado lá, como tem alguns materiais que a mãe tem em casa e leva e é adaptado para a criança. E até uma ideia, assim, que a mãe tiver, eu vi na internet uma adaptação assim. Aí tem a nossa terapeuta ocupacional lá, a Francinês. A oficina tem uma TO, né, direto, então ela avalia mesmo as crianças quando chegam. Você perguntou, acho que só não AFO, né, que é aquela ortesidezinha de membro inferior, que a gente não... mas as outras adaptações e órteses... Membro superior tem muitas, né? Membro superior acho que tem mais. E esse PRONAS é o Programa Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência, que também foi uma parceria com o Ministério da Saúde, e está vigorando no NUTEP desde 2015, a gente ainda está, né, na segunda fase agora do PRONAS, que foi um projeto muito bacana que destinou verba para fazer esses mobiliários de tecnologia assistiva. Então a gente conseguiu suprir essa demanda das crianças em tecnologia assistiva sem custo, né, por esse programa que é o PRONAS. Porque assim, a oficina lá, ela funciona tanto, é como se cada criança que é atendida no NUTEP, se ela tiver necessidade de um equipamento de tecnologia assistiva, esse equipamento é doado, um equipamento. Mas às vezes a criança precisa de mais de um equipamento, então ela precisa de uma prancha ortostática, precisa de uma cadeira, precisa de uma luva abdutora do polegar, por exemplo, precisa dessas 3 coisas. Uma é doada pela oficina, então a gente sempre pede a de custo mais alto, e as outras 2 ela vai comprar. Sendo paciente do NUTEP tem um valor menor, sendo paciente de fora, a oficina também faz, só que tem um custo maior. Pelo PRONAS, né, quando a gente conseguiu esse projeto com o PRONAS, todas as crianças receberam os equipamentos que precisavam, independente da quantidade de equipamento, sem custo nenhum. E aí esse programa tinha acabado, mas foi renovado novamente. Então, no momento, a oficina não está nem fazendo nenhum equipamento, por exemplo, se chegar uma pessoa de fora querendo um equipamento lá para pagar, não pode, ela vai ter que preencher um formulário de renda, de necessidades, né, qual a necessidade que ela tem, e se ela tiver dentro, se enquadrar dentro do programa, ela recebe de graça. Porque no momento, como tem uma quantia muito grande para a gente entregar pelo programa, então não tem necessidade da gente fazer alguém pagar se a gente tem condições de doar, né, para as crianças que têm realmente necessidade. E aí, né, aconteceu a epidemia, né, da síndrome congênita do Zika vírus, que a consequência foi a microcefalia, e essas crianças começaram a chegar no NUTEP, né, como o NUTEP acaba sendo porta de entrada e as mães também têm esse acesso direto, então elas começaram a buscar levar as crianças lá para serem avaliadas. Aí, por conta disso, teve um aumento muito grande da demanda, e aí foram feitas novas equipes, né, de intervenção. A gente precisou prestar assistência também a essas famílias, porque chegaram muitas famílias sem saber o que era isso, o que estava acontecendo, com muitas dúvidas, uma ansiedade muito grande, então também teve essa assistência às famílias. E a gente começou a fazer mais parcerias com outras instituições. Então foi fortalecida essa parceria com o PRONAS, porque eram crianças que iriam precisar de equipamentos, e foi feita a parceria com o Unicef, né, que teve à frente também o tempo todo desse projeto,
a gente, por conta desse projeto, nós tivemos consultoria com uma terapeuta ocupacional de fora, né, da UFMG, que é a Marina Brandão, e aí ela deu toda a consultoria pra gente, ela preparou uma equipe para estar à frente desses atendimentos das crianças com micro, ela fazia Skype com a gente semanal, né, eu sou de uma equipe e a Amanda de outra, da primeira equipe eu sou da segunda. E aí a gente tinha Skype com ela para dar uma devolutiva, e tudo isso foi por conta dessa parceria com o Unicef, inclusive a publicação que teve, né? Foi feita realmente uma pesquisa e foi publicado o livro, tudo por essa parceria. E aí lá no NUTEP, né, chegaram, até o final do ano passado a gente fez o levantamento, então chegaram 58 crianças, porque assim, tinham muitas crianças também que vinham, essas 58 que ficaram em atendimento no NUTEP, porque muitas crianças vinham e eram do interior. Por conta dessa parceria também com o Unicef, o NUTEP fez um treinamento nas policlínicas, porque muita criança vinha do interior só para o atendimento semanal aqui, tinha a questão de deslocamento, e não tinha como estar participando do programa todo, né? Porque elas são atendidas, elas vão uma vez na semana para o atendimento de TO e físico, que é 1 hora de atendimento, elas vão outro dia para o atendimento de fono, porque elas foram crescendo, e aí a gente foi vendo que vão aparecendo outros agravos, né? E muitas das crianças começaram a ter problema de disfagia. E aí, como era um problema muito sério, porque a criança realmente estava tendo engasgo, e aí estava tendo pneumonia por aspiração, estava ficando internada, aumentando as crises convulsivas, aí por conta disso a gente abriu um ambulatório só de disfagia. Então elas vão outro dia para o atendimento só da fono, porque precisa ser um atendimento mais específico, né, mais especializado. E vão no terceiro dia para as oficinas, que a gente vai explicar para vocês quando a gente for falar do game, né? E aí, então a gente aconteceu isso de fazer esse treinamento das policlínicas para as crianças do interior também ter essa condição de receber o atendimento sem precisar estar se deslocando para cá. E aí a procedência, né? 75% era aqui de Fortaleza, a maioria chegou lá no primeiro trimestre mesmo, né? Acho que a maioria entrou com 3 meses. Hoje eles estão fazendo alguns 2 anos, já fizeram, outros estão com 1 ano e 7, 1 ano e 8. E aí, com microcefalia mesmo, com diagnóstico fechado de micro, eram 45 crianças, e com atraso no desenvolvimento 13, que ainda não tinham sido feito, não tinham tido diagnóstico fechado. A idade menor, que eram menores de 1 ano de idade, 33 crianças, e que já tinham mais de 1 ano, 25 crianças. E aí, essa parceria, né, que eu falei, que foi a capacitação que a equipe do NUTEP fez nas policlínicas, então, tanto os profissionais das policlínicas vieram para o NUTEP, né, para poder ter esse treinamento, vivenciaram a rotina do NUTEP, acompanharam os atendimentos, tiveram algumas aulas teóricas mesmo, como também os profissionais do NUTEP se deslocaram em equipe multi, né, foram para cada policlínica para fazer o treinamento na própria policlínica, vendo a realidade de cada uma. Gente, o resultado dessa parceria com as policlínicas, né, com o governo do estado do Ceará, por conta disso que foi lançado o livro da primeira-dama do estado, né, que esse livro está no site do NUTEP, disponível para vocês baixarem, viu? Quem quiser. Então teve essa prestação de serviço, né, pelo NUTEP, para a Secretaria de Saúde, que foi o treinamento, né, dessas equipes e consultoria, onde foi implementado esse serviço de intervenção precoce nas policlínicas para os bebês de risco no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí foram 19 policlínicas, certo? A de Calcaia, de Pacajus, de Baturité, Aracati, de Russas e de Limoeiro, de Quixadá, do Iguatu, do Icó, Brejo Santo, Barbalha, Campos Sales, Crateús, Itauá, Sobral e Tianguá, Itapipoca, Caraú e Camusim. Todas essas receberam treinamento. Então, foram um total de 104 profissionais treinados, dentre eles assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. Vocês conseguiram pegar todas as policlínicas do estado? Acho que foram todas, né? Foram todas as policlínicas. Foram muitas viagens, né? Eles vieram e as equipes daqui ficavam indo. Acho que foi 1 ano, não foi, Amanda? De viagem, de idas e vindas, né? Pronto. E aí, né, teve toda a fundamentação para eles atuarem com intervenção precoce, como eu falei, né, tiveram aulas teóricas também, teve a aplicabilidade mesmo de abordagens, né, da equipe junto com a família, a gente foi lá também no álcool, e teve esse suporte técnico. Então,
Inclusive, quando eles estavam lá, foram feitos grupos, tipo no WhatsApp, eles tinham contato, então quando precisava era feito alguma supervisão, era feito algum escape, dava todo esse suporte de acordo com a demanda que ia chegando. Ainda hoje, né, eles têm contato. E aí, essa parceria com o Unicef, né, veio para dar uma atenção às famílias de crianças com síndrome congênita do Zika vírus, né. Essa parceria começou quando realmente começou o surto, né, da micro. E ela tinha como objetivo desenvolver e implementar estratégias que contribuíssem para um melhor apoio das famílias com crianças com microcefalia aqui no estado do Ceará. Pronto, e aí esse era só para a gente dar uma apresentada para vocês do que é o NUTEP, né, para vocês saberem como é que funciona. E aí agora a gente vai realmente entrar nesse serviço que foi implementado por conta da microcefalia e como que ele funciona hoje, né? Aí a gente vai só mostrar um vídeo que eu falei pra vocês, porque esse vídeo ele é já desse tratamento voltado para a síndrome congênita do Zika vírus. Então é uma mãe que está com a gente desde quando ela, acho que tinha 3 meses, né, Leile? Bem cedo, chegou bem cedo. E aí ela está com a gente desde o começo, desde quando foi implementado esse serviço até hoje, né? Hoje ele ainda está... Foi montado, que é esse que é o game, né? Que a gente chama de game, que a gente vai explicar bem direitinho para vocês como funciona. Quem trouxe esse protocolo foi a Marina Brandão, né? Ela que trouxe, ela que deu o treinamento, ela treinou todas as equipes que ficaram à frente. São 3 equipes, né? Uma pela manhã, que são uma quantidade menor de criança, e 2 equipes pela tarde, certo? Aí na equipe fono, físio, TO e psicólogo. O psicólogo fica direto na sala por causa dessa demanda que as mães tiveram emocional muito grande. Marina Brandão, ela é uma terapeuta ocupacional, doutora em reabilitação. Aí elas ligaram, e aí nasceu, lá da UFMG. Aí elas ligaram, e aí nasceu. Aí ele disse, nasceu, mas ele nasceu com um probleminha. Ela disse, né, a ligação caiu. Quando ela retornou, aí ela disse assim, e aí, Ajo? Mas o e aí foi perguntando, né, a resposta dele, e aí que eu vou amar do mesmo jeito. Ela disse que não esquece nunca disso, ela disse que às vezes está em casa, escuta. Lourenço, na verdade, foi um dos primeiros bebês, né, daqui do Ceará, afetado pelo Zika. Então, com 2 meses e 2 semanas eu tive, mas na época não se ouvia falar. Fui para o médico, né, fiz um exame de sangue e o médico simplesmente disse, é uma dessas viroses novas, vá para casa. Vim para casa. Foi todo de mancha no corpo, mas eu não tive febre, não tive dor no corpo, só tive a mancha. Mas aí pronto, voltei para casa, continuei normal, a minha vida, tudo normal, né? Assim, fiz todos os exames, todas as vacinas, todos os exames dele, todas as ultrassons, mas ele não foi diagnosticado na minha barriga, não foi. Aí, quando ele nasceu, percebi o formato da cabeça. Ele chorando, normal, esperneando, né? E tudo, eu, doutor, tá tudo bem com meu filho? Aí ele olhou com a cara assim, assustada, né, pra trás. Aí eu olhei, e aí, doutor, tá tudo bem com meu filho? Aí ele olhou a segunda vez pra mim e disse, quem está lhe acompanhando? Aí eu fui e apontei pra minha prima, que até então meu esposo ficou embaixo preenchendo os formulários, né, os papéis do internamento. Aí ele foi e disse assim, ele nasceu com microcefalia. Ele disse, né? Aí eu olhei para ele e disse, o que é isso? E até então não sabia o que era Zika, né? O que era isso. Aí meu esposo chegou em seguida, eu disse pro meu esposo. Aí ele chamou a enfermeira e disse, olha, eu quero ver meu filho. Aí, e a minha preocupação, eu olhava para ele e dizia, como é que a gente vai fazer para ele comer? O que é que a gente vai fazer? Ele, calma, minha filha, calma. Aí ele veio todo embrulhadinho e tudo, né? Nem dava pra perceber muito. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi colocar ele no peito. E ele pegou de primeira. Melhor do que meus outros filhos, porque minha preocupação era essa, ele não comer, não. Mas ele pegou. Inclusive, eu fui na cadeira de roda e ele foi no meu peito. Lá no apartamento.
E até aí, então, todo mundo ligava para mim e eu me apaixonei por ele. E eu não vi. Até hoje, eu queria tentar me né? Não via ter feito, então, nem vejo. Aí, todo mundo, liguei para minha mãe. Aí a minha mãe, minha filha, mas como é que você tá forte desse jeito? Eu digo, mãe, meu filho é lindo. Meu filho tá aqui comigo. O pior para mim foi depois. Entendeu? As visitas, é lógico que não todas, né? Mas assim, você sabe que hoje todo mundo, por causa desse negócio da internet, dessas coisas, né? Todo mundo entra, se informa, né? Mal informado, então chegava, ai que não fala, ai que não enxerga, ai que não anda, ai que... Aí foi onde eu comecei a ficar angustiada, ficar assim, né? E sempre assim, ficava e correndo atrás de tudo melhor, tudo melhor. Meu negócio era o melhor pra ele, né? O melhor pra ele. Então assim, ele foi a primeira criança do Zika, né, que chegou no TEP, né, pelo Zika. Eu fui para ficar lá, né, com as meninas. Em 22 dias eu já estava dando uma consulta com o médico. Em novembro de 2015, começaram a chegar os primeiros casos de crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. E o NUTEP, como referência já, né, nos atendimentos em crianças que apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né, então foi tudo muito rápido, bem encaminhado, no sentido de que o NUTEP já organizou uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar para atender essas mães e essas crianças que estavam chegando, né? As mães chegavam aqui angustiadas, né? Temerosas, com muita informação, muitas dúvidas, né? Então, assim, a equipe foi formada, a equipe interdisciplinar foi formada por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e por conta também dessa instabilidade emocional, né, essa equipe contou também com a presença de um psicólogo. Na verdade, nós temos, eu acho que uma ajuda assim lá completa. Para mim, eu considero completa, porque assim, elas ensinavam tudo do trocar da fralda, do levantar do peso, entendeu? Ao segurar, ao sentar, ao alimentar, a alimentação, entendeu? Tudo, todas as maneiras, assim. É como eu lhe disse, eu não sei como seria se eu não tivesse encontrado lá. E cada criança tem, a gente vê que tem a sua limitação de uma maneira ou de outra. E a gente tem todo o suporte lá, eu posso dizer todo mesmo, entendeu? E elas ensinam, aí veio, né, esse novo programa agora, esse game. Que ajudou muito a gente com esse visita em casa, né? Porque o que foi que elas fizeram? Inclusive essa manta que eu coloquei aqui no meu sofá, né? Foram ideias, eu achei muito importante a visita delas, né? De virem em casa, porque é como a gente diz, muita coisa que a gente tem em casa do dia a dia que serve como estimular, como colocar de pé. E elas passaram tudo isso pra gente. No quadril e no tronco, né? Uhum. Eu queria muito, assim, o que eu espero muito do meu filho é que ele ande. Eu, às vezes, fico pensando assim, será que o meu filho vai andar? Né? Ou ele não vai andar? Eu passei quase um ano achando que Lorenzo não enxergava. Então, assim, é muito angustiante para uma mãe, né? Ai, ele é cego, ele não me vê, ele não me sente, né? Sentia, eu sabia que ele sentia, né? Porque ele tem um amor muito grande por mim. Eu percebo isso. Mas ele não olhava, e eu achava, isso me angustiava. Eu sei que eu acho que para os profissionais tinha coisa de bem mais importância para o Lorenzo conseguir, entendeu? Mas aquilo para mim é coisa de mãe, né? Aquilo para mim me angustiava. Mas hoje ele já fixa. Lorenzo já passa assim, às vezes, uns 5,
Só eu chorei. A gente participou dessa gravação, né? A gente estava atrás da linda, né? Até o cinegrafista do eles são relacionados. Pronto, gente, então esse foi o vídeo, né, que realmente foi do programa, né, do gaming, ela é atendida nesse programa. E aí, à medida que a gente for explicando para vocês, vocês vão conseguir se situar lembrando de algumas partes do vídeo, certo? Então, é um programa de intervenção precoce, centrado na família, de crianças com síndrome congênita do Zika vírus, certo? E aí, como é que esse programa foi implementado, né? Então, a princípio, foi feito contato com essa terapeuta ocupacional, que é a Marina Brandão, e aí foi feita essa parceria com ela, e ela veio a Fortaleza a primeira vez para fazer um workshop com a equipe do NUTEP, né? Então, teve um workshop com a equipe completa do NUTEP, com todos os profissionais realmente que trabalham, foi no sábado, porque futuramente o NUTEP pretende implementar essa abordagem centrada na família nos outros atendimentos, nas outras salas. Porque a gente viu que realmente funciona muito, né? Tivemos ótimos resultados. E aí depois ela veio novamente para um outro workshop que foi com a equipe que realmente ia ficar no game, né? Que foi algo mais direcionado. Então em junho de 2016, ela veio, fez esse workshop com a gente, ensinou como era essa prática centrada na família, que aconteceu aqui no NUTEP mesmo. E depois disso, quando ela foi embora, aí ela direcionou quais eram as etapas que a gente ia seguir. E aí a primeira etapa seria onde seriam feitos grupos focais. Esses grupos teve à frente a psicologia, né, e uma fisioterapeuta lá da instituição, que é a Fabiane, acho que algumas pessoas conhecem ela, professora também. E aí ela esteve à frente desses grupos focais porque ela tem bastante experiência com essa questão de grupo. E aí depois desse grupo, a gente viu as demandas das famílias, né, o que eram as necessidades que eles tinham, e daí a gente começou realmente o programa de intervenção, inicialmente com 22 crianças, e começou em agosto de 2016. E aí como é que foram esses grupos focais, né? Elas tiveram como direcionamento 3 itens. O primeiro era o que elas mexiam muitas angústias, que elas falavam muito, era de como elas poderiam participar de forma mais ativa nos atendimentos. O que é que acontece? A gente é acostumado aqui com aquele tipo de atendimento, principalmente lá no NUTEP acontece dessa forma mesmo. A mãe chega, bate na porta do terapeuta, entrega a criança fica lá os 30 minutos de atendimento, né, 50, enfim, o tempo que for. Quando termina, a gente abre a porta, entrega a criança para a mãe, fala um pouco como é que foi o atendimento, rapidamente, porque precisa pegar as crianças do próximo horário, um horário seguido do outro. Então elas ficavam nessa angústia, porque eu tenho uma criança grave, uma coisa que é novidade, que eu não sei para que lado ir, não sei o que fazer. O meu filho entra numa sala, é atendido, eu não sei o que está sendo feito e como é que eu posso ajudar em casa? Tem alguma coisa que se eu fizer em casa eu vou estar contribuindo? Eu vou estar melhorando no atendimento? Ele vai estar tendo mais ganho? Então essa era uma angústia muito grande. E aí por isso também que a gente pensou na prática centrada na família, de usar essa abordagem, onde esses pais eles tivessem competência mesmo e se sentissem treinados para conseguir fazer com o filho deles algumas coisas que a gente fazia. Claro que não com aquela técnica específica, mas contribuindo para o atendimento, né? A segunda demanda deles era como que eu vou cuidar dessa criança em casa. Esse cuidar mesmo, cuidar do dia a dia. Como que eu vou alimentar, como que eu vou banhar, como que eu vou trocar uma fralda. Eram crianças que têm uma espasticidade muito grande, então tem uma dificuldade, né, de abdução de membro inferior. E aí eles ficavam, como que a gente vai conseguir esses cuidados? É totalmente diferente de cuidar de uma criança que tem um desenvolvimento típico, né? E a outra demanda deles era com questão à informação de saúde. Eles diziam, às vezes a gente sabe algumas informações, mas, por exemplo, eu vou dar comida para o meu filho, ele engasga. O que é que eu faço nessa hora? Não sabia, né? Às vezes a criança engoliu o choro, ela não acreditava que a criança ia voltar, então ficava sacudindo a criança. Às vezes uma convulsão, que não é aquela... elas são acostumadas com quando faz convulsão, elas pensam na criança caindo no chão, se debatendo, né? E elas nunca pensaram que, por exemplo, a criança ficar lá com batimento de olho pode ser o início de uma convulsão, né? Então todas essas coisas de informações de saúde mesmo que elas não tinham e se sentiam perdidas e com medo. É tanto que uma demanda, até hoje, né, elas falam muito pra gente assim, a gente tem muita dificuldade de sair de casa e deixar com outra pessoa
Porque todo mundo tem medo de ficar com eles. Acha que pode acontecer alguma coisa na hora que tiver e ela não vai saber como agir, a pessoa que estiver cuidando, né? E aí, então, com relação à primeira dúvida, né? Que foi como participar de forma mais ativa nos atendimentos. Era justamente isso. O que é feito com meus filhos no atendimento? Que elas ficavam, o que é que acontece dentro dessa sala? Às vezes as crianças, quando elas chegaram, elas tinham uma irritabilidade muito alta. Então elas choravam o atendimento inteiro. As mães do lado de fora ouvindo o choro e angustiada, né? Então elas ficavam, o que é que está sendo feito dentro da sala? Por que ele chora? O que é fisioterapia? O que é terapia ocupacional? Às vezes elas acham que é a mesma coisa, né? O que é que está sendo trabalhado? O que é fonoaudiologia? O que é psicologia? E como eu posso participar dos atendimentos? Né? Eram essas as principais dúvidas. Com relação a como estimular a criança em casa, né? As dúvidas delas eram que atividades eu posso fazer para garantir a melhora do meu filho, né? Eu posso contribuir de alguma forma para essa melhora, quando e como realizar essas atividades, eu realizo, porque tem os dois perfis, elas ficavam às vezes, a gente falava, não, você pode estar fazendo alguma atividade, aí ela achava que quanto mais fizesse aquilo, mais rápido ele ia melhorar, então às vezes super enchia a criança de estímulo, chegava na terapia, não rendia, ou a criança mesmo não estava mais dando resposta, né? Então, como, em que momento eu posso estar fazendo esses estímulos? E de que forma eu posso fazer essas atividades e conciliar com a rotina da família? Porque são mães que têm outros filhos, que têm a casa para cuidar, que têm um outro emprego, às vezes, e elas eu não tenho tempo. Né? Que horas eu vou fazer isso e quando eu chego em casa eu tenho que fazer a comida do meu marido, eu tenho que fazer as outras coisas. E a questão com as informações de saúde, né? A maior dúvida delas eram essa, né? Do que é a convulsão, o que eu vou fazer num caso de engasgo, como oferecer alimentos ao meu filho e quais equipamentos podem ajudar o meu filho. E aí, por conta desses grupos focais, depois que terminamos, né, essa etapa de grupo, a gente sentou a equipe e aí a gente foi realmente montar o programa junto com a Marina. E aí o que foi que ficou resolvido, né, para implementar o programa? Que os atendimentos agora seriam feitos com a participação dos pais. Então, no game, todos os pais entram dentro de sala, certo? Entra a criança e entra a mãe. A gente fica numa sala, 3 terapeutas, 3 crianças e 3 pais. Né? E assim, não só os pais, mas se tiver alguém da família que cuida dessa criança diretamente, que fica uma boa parte da semana com a criança, que às vezes a mãe diz, eu trabalho fora, quem fica é a minha tia. Então traga a sua tia porque ela tem que aprender. Né? Então sempre a pessoa que cuida da criança diretamente fica lá com a gente. Aí, além disso, as visitas domiciliares, né? Todas as crianças receberam uma visita domiciliar da equipe. Fono, físio, TO e assistente social foram nessas visitas. E nas que tinham demanda de psicologia, a psicologia também. Então nós fomos em todas as casas para fazer essa visita, conhecer a realidade de cada família e ver como a gente poderia ajudar. E a realização de grupos, né? Discussão de temas de interesse das famílias. Como a gente viu essa necessidade delas e esse bombardeio de dúvidas, então a gente criou dentro do programa, a criança vai um dia para atendimento, ela é atendida durante 1 hora seguida, com a mãe dentro do atendimento, né, o responsável dentro do atendimento, e ela vai um outro dia na semana, que acontece nas sextas-feiras, para a oficina, a gente chama de oficina. E aí nessa oficina a gente trabalha vários temas para realmente dar respaldo para essa mãe, dar aprendizado, né, para elas saberem como lidar com a criança. E aí a gente também trabalha temas que a gente acha como equipe necessário para elas, como por exemplo, posicionamento, como colocar na postura sentado, como colocar na postura de pé, como usar a prancha ortostática, porque elas recebem esse equipamento da oficina, né, como a gente falou. Então não adianta, a mãe receber o equipamento lá da oficina, a criança precisa ficar de pé na prancha ortostática 40 minutos, 3 vezes ao dia, se a mãe não sabe colocar, né? Então é um equipamento que precisa de um alinhamento postural. Se essa mãe coloca a criança de maneira errada, a gente pode estar causando algum outro problema. Então tinham essas oficinas de posicionamento, de como posturar mesmo a criança, mas também tinham oficinas do que elas tinham demanda. Por exemplo, a gente queria uma oficina com o neuro para ele explicar o que é a convulsão, para a gente saber identificar quando o filho estiver tendo convulsão. Então o doutor Lucivan foi e deu uma oficina para as mães. Agora a gente quer uma oficina com ortopedista para a gente entender os problemas, né, ortopédicos mesmo, a posição do pé e tudo. O doutor Davi foi e fez uma oficina. Então a gente também fez oficinas das demandas que elas tinham. E eu acho que a segurança que elas mais sentiram foi isso, delas verem que elas eram ativas no tratamento. Né? Do que elas tinham dúvidas, elas estavam conseguindo tirar. E aí a intervenção precoce, né? Pode passar. E aí foi realmente a implementação do game. Então, quando a gente fez essa consultoria com a Marina, ela foi
ela pesquisa muito, né? Ela tem doutorado, já mestrado, enfim, está dentro da faculdade mesmo, na frente da pesquisa. Então ela foi atrás de qual abordagem eu iria utilizar com eles que tem que já tem comprovação científica de que dá mais resultado. E aí, procurando essas abordagens, ela foi e viu essa questão da abordagem centrada na família, que é o game. Né? E aí, realmente, ela tinha comprovação científica de que funcionava. Então, a Marina disse, vamos por esse caminho. Vai ser o game que vai ser implementado. Então, o que é essa abordagem? Né? Ela leva em consideração a atividade da criança e o contexto que essa criança vive. Por isso, a necessidade também das visitas domiciliares, para a gente conhecer esse contexto. Então, as atividades, né, são os movimentos iniciados pela criança. Né? Nas terapias, nós somos muito acostumados também a gente a manusear a criança, a gente a direcionar o movimento, a gente iniciar o movimento pela criança. Então, ela diz, vocês precisam analisar o que é que essa criança tem. Então, permitir que vocês vão dar o estímulo, né, para ela ter o interesse, mas permitir que ela inicie o movimento, para a gente saber para que lado e como que a gente vai continuar aquele movimento, dar uma ajuda, mas não iniciar pela criança. E o treino específico de cada tarefa. E aí, no contexto familiar, a questão da educação dos pais e a modificação do ambiente. A gente chegava em muitas casas que a mãe tinha um bebê conforto e dizia, eu não sei como usar isso. Aí a gente pegou e viu, não, vamos levar na oficina, vamos adaptar esse bebê conforto, ele vai servir como cadeira e ele foi transformado numa cadeira, onde a criança ficava bem posturada. Então, assim, o que a gente queria era, porque o que é que acontece também? Às vezes essas mães chegam no atendimento, aí vê lá a gente colocar a criança num rolo de bobbit, colocar a criança numa bola, e elas fazem o que é possível e impossível para comprar uma bola e comprar o rolo, porque elas acham que o que vai dar resultado é o rolo e a bola, mesmo que elas não saibam como manusear aquilo. E a gente não queria isso, a gente não queria elas gastando dinheiro com equipamento, mas elas usando o que elas tinham em casa para favorecer o tratamento do filho, sem ter a necessidade de ter um gasto a mais por isso. Tanto que no momento inicial, quando a gente começou a aplicar o game, no primeiro ano todo, a Marina até disse, né? Ela chegou lá na sala, pegou os rolos, pegou as bolas, escondeu e disse, vocês são terapeutas que trabalham sem rolo e sem bola. Porque vocês precisam trabalhar com coisas que a mãe tenha em casa, que elas saibam como usar também. E aí foi um começo assim, hoje em dia a gente já usa, né? Já tá um pouco diferente. E aí o que é o game, né? Aqui é o artigo, certo? Que foi aqui embaixo, é o artigo de onde tinha realmente essa comprovação científica. E é em inglês, né, essa abordagem, mas é um objetivo, uma atividade, um treino motor, e esse treino motor ele é enriquecido, certo? E aí, todas essas crianças, quando a gente foi começar com esse novo tipo de abordagem, essas crianças participaram, fizeram uma bateria de avaliação. Essas avaliações elas fizeram quando iniciaram e faziam de novo a cada 6 meses, para que a gente tivesse realmente a noção se estava tendo melhor ou se não estava tendo, se estava estável, se melhorou, né, para a gente avaliar. Então, a cada 6 meses elas eram avaliadas. Aí, pela ATO, né, a ATO aplicava a Fordance, que era uma avaliação de oportunidades que a família e o ambiente oferecem para o desenvolvimento da criança. Então, a gente sabia como é que estava o ambiente domiciliar, o que é que ele estava favorecendo de benefício para o desenvolvimento dessa criança, já que o ambiente familiar fazia parte da nossa abordagem. Aí o MPOC também era aplicado pela ATO. Como essas mães estavam dentro dos atendimentos, então ele era uma avaliação que media os processos de cuidado. Então eles avaliavam a gente como terapeuta, a nossa abordagem, como a gente estava conseguindo tratar aquelas crianças, como a gente estava se fazendo entender para as mães, porque às vezes a gente fica usando termos técnicos e isso a gente não consegue uma proximidade. Então foi para ver justamente isso, né, em termos da relação delas com a gente terapeuta. O COPM, acho que vocês já conhecem, quem é TO aqui? TO? Conhece, né? COPM. Pronto, COPM é um protocolo de avaliação, onde a gente questiona aos pais o que é que eles gostariam que a criança melhorasse, qual é o objetivo que eles têm com aquela criança, com o desenvolvimento daquela criança. E aí eles listam alguns objetivos, geralmente eles listam 2 ou 3, né? E a gente pedia que eles listassem, assim, 2 mais importantes, que seriam os 2 que a gente ia dar mais foco. E aí eles dão realmente o nível de importância para eles de trabalhar aquilo, o desempenho de como a criança faz aquilo, né? E como eles se sentem satisfeitos com relação àquela atividade que a criança faz. E aí o COPM, ele foi realmente norteador pra gente, porque, como até a Patrícia falou no vídeo, né? Ela disse, falou bem assim, que o que ela queria era que o Lourenço olhasse para ela, que sabia que as terapeutas tinham outros objetivos. Realmente, a gente tem o quê? Controle de cabeça, controle de tronco, né? Nossos objetivos são bem mais
motores. Porém, às vezes para a mãe o objetivo dela era olhar para ela. E isso talvez fosse tão mais importante do que todos os outros ganhos motores. Então a gente começou a fazer estímulos para que ele focasse o olhar nela. Então, utilizar contraste, utilizar estímulo visual, estímulo com lanterna, com brilho, né, o nível que ele conseguisse captar. E aí hoje ele olha para ela. Então, o objetivo dela também foi atingido. Mas a gente não deixa de trabalhar o nosso também. Só que a gente leva em consideração o objetivo da família. Então, o objetivo que tem lá no CLPM, ele é trabalhado em todos os atendimentos. Né? O game, ele tem são 5 coisas que a gente tem que trabalhar em todos os atendimentos. Eu vou falar um pouquinho melhor na frente. Mas é o sentar, a postura de pé, o passar de sentado para de pé, que até no vídeo vira um Lourenço com andador, não era treinando marcha, né? Não tem controle de tronco ainda, não tem... Iniciou o controle de cabeça, a gente não treina marcha com criança que não tem um controle de tronco. Mas era para ele se puxar no andador para ficar de pé, se tracionar para ficar de pé, né? A transição de postura. Então, de sentado para de pé, o alcance, ele alcançar um objeto, e a apreensão, segurar um objeto. São os 5 pontos que a gente trabalha todos os atendimentos. Todos. É 1 hora de atendimento, a gente divide o tempo e trabalha esses 5. E, além desses 5, o objetivo da mãe, do CLPM. Às vezes é um objetivo que já está nesses 5. Tem mãe que é sentar para brincar, segurar o brinquedo, né? E a gente sempre pede objetivos funcionais. Então, por exemplo, quando eu lembro a Patrícia, até quando preencheu o CLPM, a gente perguntou qual era o objetivo. Ela disse que ele fixe o olhar. Aí a gente, mas ele fixa o olhar para quê? Né? Qual é a função que você quer? Não, que ele fixe o olhar para olhar para mim. Aí ela deu a função, certo? Então a gente sempre pede que seja um objetivo com função. E aí o CLPM, né? Aí tem o Bailey também, que é aplicado pela ATO, certo? Aí o EMS, pela fisioterapia, e o GMFM, também pela fisioterapia. O EMS, gente, na verdade, é porque é o protocolo de entrada para as crianças lá do NUTEP, mas a gente viu que essas crianças com síndrome congênita do Zika vírus, a maioria delas evolui para um quadro de encefalopatia crônica, paralisia cerebral mesmo. Então, o EMS não seria o protocolo mais adequado para avaliar essas crianças, mas como elas ainda estão, na verdade, fazendo parte dessa pesquisa, e o GAME também teve esse caráter de pesquisa, por isso que a gente utilizou todos esses protocolos. Logo quando eles entraram, também não tinha o diagnóstico fechado ainda, né? Não tinham passado por um neurologista que fechasse esse diagnóstico de paralisia cerebral. Aí por isso que a gente aplicou o EMS, mas hoje eles já realizam o GMFCS, que é para avaliar o nível também, né, da encefalopatia, e o GMFM, que é o protocolo em si, né, que avalia a função motora grossa em crianças principalmente com paralisia cerebral. E aí aqui, né, realmente o que é o game, né? Então, teve esse apoio do Unicef, né? É uma abordagem centrada na família, mas ele não é nada mais nada menos do que um treino intensivo motor. É isso que a gente quer, que a criança faça repetidas vezes e intensamente uma mesma atividade. Então, todos os atendimentos a gente trabalha várias vezes a mesma coisa. Às vezes as mães no começo, né, quando elas ainda tinham essa dúvida, elas falavam, poxa, às vezes a gente vem para atendimento, todo atendimento é trabalhado a mesma coisa. Porque elas estão há 1 ano no atendimento e todo atendimento é trabalhado a mesma coisa. Mas aos poucos elas foram entendendo o quanto isso era benefício. Porque a gente foi explicando, inclusive, assim, um exemplo que eu dou muito para elas, né? Bem prático, simples, mas que realmente funciona muito e elas hoje veem que realmente é. Então, o que eu digo para elas, por exemplo, às vezes a gente quer aprender a andar de bicicleta. Se a gente for um dia, eu quero aprender a andar de bicicleta. Aí você vai na segunda-feira, anda de bicicleta. Aí na terça você nada, na quarta você vai para academia, na quinta você joga vôlei, na sexta futebol e na segunda você anda de bicicleta de novo. Aí, tudo bem. Isso sou eu tentando andar de bicicleta. Aí a Amanda vai tentar andar de bicicleta. Ela também tem esse objetivo. Aí ela anda de bicicleta todos os dias, durante 2 horas por dia. Quem é que vai aprender mais rápido a andar de bicicleta? Com certeza a Amanda, né? Então, hoje a gente vê essa questão do treino intensivo, né? Em vários tipos de abordagem. Por exemplo, o TeraSwitch. O TeraSwitch não é nada mais do que um treino intensivo. Como é que a gente não quer que tenha resultado uma abordagem que a criança fica lá no protocolo, onde ela tem 3 horas de atendimento por dia fazendo a mesma coisa, né, durante uma bateria de 10 dias seguidos. Então é claro que o resultado vai ser positivo, porque não deixa de ser um treino intensivo. Então era isso que a gente queria. Para a gente conseguir isso, pelo NUTEP ser, a gente tem muito
muitos atendimentos, muitas crianças. A gente não tem como atender uma criança todos os dias no NUTEP durante 3 horas de atendimento. Então a gente precisava que essas mães fossem parceiras da gente, para que em casa elas continuassem, elas dessem continuidade. Então lá no NUTEP a gente coloca a criança na prancha. Ela ficou uma vez na prancha, mas em casa ela precisa ficar mais 2 vezes. Né? São crianças que têm uma probabilidade de contratura de quadril muito grande. Criança que tem paralisia cerebral, o primeiro agravo é a contratura de quadril, é o que a gente mais se preocupa. E contratura de quadril só resolve com cirurgia, né? E a dor é muito grande para a criança e a gente acaba não tendo ganho nas outras áreas. Então, hoje, cientificamente comprovado, a única coisa que previne contratura de quadril, ficar de pé. Ficar de pé. A única coisa. Porque o ficar de pé acaba sendo um alongamento, né? Não é o alongamento passivo, é o alongamento ativo, que é muito mais importante do que um alongamento passivo. Né? Então, a gente precisava dessa parceria com as mães para estarem fazendo as coisas em casa. Então, assim, nas fotos, é até legal de vocês verem, né? Aqui é lá no NUTEP mesmo, mas a criança está no colo da mãe, posturada no colo da mãe. Aqui a mãe segurando a criança e estimulando ela com estímulo visual, que é uma criança que tem baixa visão, né? E aqui a mãe, ó, o objetivo dessa mãe também era o contato visual, que a criança olhasse para ela e focasse. A gente colocou o estímulo visual na cabeça e vamos fazer essa criança olhar para a mãe. Batom vermelho, e ela chegava na área toda, ela fazia tudo mesmo. Aí aqui já é na casa da criança. Então a mãe tinha lá um travesseiro, tinha um outro travesseiro de amamentação e a gente foi usando o que ela tinha, certo? Não precisa comprar nada. Aqui ela consegue trabalhar a postura sentada, a criança está com os 2 pés apoiados e não precisa investir, comprar equipamento nenhum. Isso aqui enquanto ela não recebia a cadeira, né? Porque depois que elas recebem a cadeira, elas ficam todas na cadeirinha. Aqui também, né, a criança na prancha, aqui também na prancha, e aqui, ó, são 2 crianças com apoio na bola. Aí, por exemplo, aqui foi utilizada a bola para elas chegarem de apoio em pé. Aí a gente fala, esse é um em pé livre, que a mãe pode trabalhar em casa também esse em pé. Ah, eu preciso da bola? Não. Ela faz esse em pé apoiado numa cadeira, a cadeira da mesa de jantar, ela faz esse em pé apoiado no sofá, ela faz esse em pé apoiado numa mesa de centro, apoiado na própria perna dela. Então a gente ensina todas essas outras possibilidades. Quando a gente vai na casa dela, a gente faz ela fazer todas as possibilidades. E o que a gente sempre, hoje em dia elas falam muito, né, que a gente fez elas, a gente deu um olhar para elas de assim, ensinar elas a raciocinarem. Então a gente deixa ela posturar, ela posturou lá sentada. Agora vem aqui, ela vai para frente da criança. Aí ela olha, como é que tá a postura? Ela, realmente ele está mais pro lado direito. Aí, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para ajeitar ela? Se eu pegar um rolo, se eu enrolar uma toalha e colocar aqui do lado. Então elas começaram a ter essa vivência. Hoje eu tenho uma mãe que é do meu, eu tenho uma mãe que é do meu, que eu acho fantástico. Ela chega com todas as adaptações. Ela já cria sozinha. Vou colocar ele de algum jeito vou colocar ele na prancha. Aí eu olho e digo, realmente a postura dele não tá... Não, mas se você fizer isso, colocar isso aqui, ele fica com a postura reta e ele consegue apoiar o pé melhor. Desse jeito, ela sabe mais do que todo mundo. Eu cheguei na casa dela para visita, ele não tinha cadeira ainda, não tinha nada de equipamento. Quando eu cheguei, aí eu disse, onde é que tu tá conseguindo colocar ele sentada? Aí ela, tô, um pé apoiado e tudo. Aí eu disse, onde é que tu tá colocando? Aí ela foi me mostrar, sabe o que ela tinha feito? Ela pegou, não tem aquelas engradadas de cerveja, não tem o buraco onde você carrega. Aí ela colocou ele em pé, ela sentava a criança em cima, colocava os 2 pés dele dentro do buraco, a perninha dele era pequena, né, ele cabia, as 2 pernas dele dentro do buraco, encapou um monte de livro e fez apoio de pé, para colocar os pés apoiados. E ele ficava sentado perfeito, como se fosse uma cadeira. Eu jamais teria pensado no engradado de cerveja para fazer um sentar, entendeu? Então assim, elas começam a ter uma visão e a procurar coisas em casa para trabalhar o que a gente trabalha lá, sem precisar dos equipamentos, sem precisar gastar com isso. E acabavam se tornando nossas parceiras mesmo, nesse prolongamento dessas orientações em casa. Sim. Aí, rapidinho. Então, assim, o treino intensivo motor, né? O enriquecimento ambiental, que é esse ir na casa, ver o que é que ela tem de recurso e utilizar para o tratamento. E a educação dos pais, que são lá nas oficinas, quando a gente trabalha os temas de interesse deles. Só aqui, Rafinha, lembrando que essa segunda foto aqui, dessa criança, desse meninozinho, isso foi confeccionado em uma das nossas oficinas. Que é uma das oficinas também que a gente fez foi a oficina de confecção de brinquedos. Então, o que a gente podia estar construindo de brinquedo para essa criança que chamaria mais a atenção dele, né, teria o interesse
E no caso dele, que tem a baixa visão, né, que poderia estar chamando a atenção e fazendo com que ele fizesse esse contato visual. Porque no começo elas ficavam comprando um monte de brinquedo, né, para tentar realmente que eles se interessassem, que eles levassem a mão, que eles tentassem pegar. E aí por isso que elas pediram essa oficina. E aí elas viram que nem precisava. Hoje, assim, tem umas que eu quero trabalhar mais a função manual, né, abertura mesmo de mão e tudo. Aí elas ficavam, Maria, a gente antigamente comprava tanto brinquedo, hoje sabe o que é que eu coloco? Eu pego aquela caixinha de M&M's, que vinha M&M's pequenininho, que abre e fecha, redondinha, cabe dentro da mão dele. Pronto, eu coloco lá e ele fica lindo segurando a caixa de M&M's. Então assim, elas começaram a ver outros recursos sem realmente precisar gastar, né? Acho até que vocês viram no vídeo lá da Patrícia que a gente mostrou, ela mesmo colocando os extensores no Lorenzo, né? A Amanda ensinando como colocava a órtese, né? A botinha, ela coloca sozinha. Então tudo isso a gente ensina, porque eles vão precisar colocar em casa. Tipo, a órtese é para posturar o pé. Se ela não coloca da forma correta, se ela não sabe colocar, e ele passa a maior parte do tempo em casa, ela tira para tomar banho, ele vai passar quase que 24 horas por dia com a órtese inadequada. Então por isso que a gente realmente ensina tudo. E nos outros atendimentos, quando é aquele atendimento que o pai não participa, às vezes a gente não consegue, né? Principalmente lá que a demanda é grande. Então, a gente recebe a criança, postura lá dentro, coloca a órtese, mas quando essa mãe tira a órtese em casa e coloca em casa, ninguém sabe como é que está sendo colocado, né? Certo, aí são as ações do game mesmo, né? Então aqui, ó, visita domiciliar. Aqui era uma criança que, a primeira, né? Era uma criança, eu apontando para cá, vocês não veem, né? A primeira era uma criança que realmente ela gostava muito da rede, era onde ela passava a maior parte do dia. Só que a rede fica numa postura muito, a criança ficando cada vez mais com padrão flexor. E aí as meninas foram adaptar o que poderia ser feito, né? A demanda dela, porque a gente cearense gosta muito de rede, né? E a mãe gostava muito e queria que ela aceitasse. Depois a gente descobriu que ela tinha um refluxozinho também. Mas a demanda dela era que ela aceitasse ficar na rede sem chorar, porque ela chorava. Eles tinham um quadro de irritabilidade que era até característico da síndrome, né? Congênita do Zika. Mas ela, acho que por conta do refluxo também, ela toda vida que ia para a rede, eu tomava o mingau, que era a demanda do CLPM, os objetivos do CLPM dela eram esses, era aceitar ficar na rede e não chorar também, diminuir esse choro depois que tomava o mingau. E aí a gente pensou nessa possibilidade dela ter refluxo, aí subiu mais, né, a postura dela, a rede, colocou a rede no lado mais alto, assim, fazendo esse sobrepeso para ficar mais alto, colocando o travesseirinho para que ela pudesse ficar mais sentadinha na rede. E diminuiu o choro, e a mãe ficou super satisfeita que a demanda foi alcançada, né, de seu bem. E com brinquedo, né, para dar uma função também, né, para ela não deixar o dia todo na rede sem estar fazendo nada. E aí aqui, ó, os atendimentos, né, a gente faz o treino dos objetivos funcionais priorizados pelo pai, né, então o que eles falam a gente treina em todos os atendimentos, e além desse objetivo deles, a gente trabalha a sustentação de peso precoce, né, a transferência do sentado para o de pé, o alcance e a apreensão. São os 5 pontos que eu falei para vocês. Né, e aí tá aqui, ó, as mães no atendimento da gente, elas são extremamente ativas. Elas entram dentro da sala, elas tiram a roupa deles, aí se são aqueles que têm, os que têm indicação de roupa de neoprene, a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, para ajudar na postura, a gente pede, solicita pela oficina a roupa. Então elas chegam, elas tiram a roupa, a gente já ensinou elas a colocarem a roupa de neoprene, elas colocam a roupa de neoprene, aí olham e fazem, hoje vai trabalhar o que primeiro? É o de pé? Porque se for, elas já colocam os extensores, elas já colocam a tala, então elas participam muito ativamente, e elas vêm para o tatame com a gente. Elas ficam do lado o tempo todo, elas pegam na criança, elas participam ativamente. Com a nossa supervisão, a gente corrigindo, em alguns momentos a gente vai pegando. Por exemplo, as crianças aí, agora as crianças começaram, já fizeram, né, vão fazer agora pela segunda vez a aplicação de botox, porque estão crescendo, né, a espasticidade está ficando maior, e aí iniciaram os protocolos de botox. Aí, por conta do protocolo de botox, faz parte do protocolo de botox o alongamento passivo mesmo, né, depois. E aí, então, todas elas, depois, tem 30 minutos de alongamento passivo. Aí é realmente a terapeuta fazendo, e aí, por mais que oriente a mãe, orienta os básicos, porque tem um limite, e aí a mãe pode fazer ir demais, né, e lesionar, em vez de ajudar. Então, claro que tudo que a gente passa para elas é também com cuidado de que não seja algo que possa prejudicar a criança. Mas essas coisas do dia a dia, de posturar sentado, posturar para comer, né, oferecer posturas para a criança, porque tem mãe que dava a comida para a criança praticamente deitada. Você ensina essa mãe a sentar a criança e posturar a criança melhor para comer, com os pés apoiados, até aceitar melhor o alimento, ela vai mastigar melhor tudo, né?
E, inclusive, quando surgiu a demanda da disfagia, isso é uma necessidade muito grande, da gente treinar muito com elas essa alimentação sentada, porque muita criança engasgando, né? Tendo engasgo. E aí, no programa domiciliar, as crianças, lá no último, as crianças têm essa agenda, certo? A agenda da criança. A Marina pensou num recurso, já que a gente dava todo esse treinamento para as mães também, o como que a gente poderia estar próximo a essas mães nos dias que elas não estivessem no TEP. Então, às vezes, essas mães vão fazer alguma coisa em casa e surge a dúvida na hora que elas estão fazendo. Só que o atendimento delas, de novo com a gente, é, digamos, daqui a 3 dias, daqui a 2 dias, e elas às vezes esquecem. Então, todas as crianças têm esse caderninho. Nesse caderno, a gente coloca informações dos terapeutas. Quando ela vem para o atendimento, a gente coloca: hoje trabalhamos tal coisa, colocamos na postura tal, usamos isso, isso e isso. A gente sempre especifica. E as mães colocam para a gente como se fosse um diário, o que estão fazendo em casa. Então, às vezes, surge uma demanda nova. Eu tenho mãe que, tipo, o Dr. Lucivan diagnosticou que a criança estava convulsionando por causa do caderno. Porque a mãe colocava que todos os dias à noite ela ficava fazendo tal coisa, depois disso ela tinha um choro, depois ela ficava lentificada. Então ele foi ver isso e isso aconteceu com muita frequência. E aí ele começou a acompanhar de perto e ele foi e deu o diagnóstico que a criança estava convulsionando. Deu a medicação, a criança ficou bem. Então, assim, o caderno é muito importante. Muitas vezes elas colocam na postura, aí elas batem foto, colocam no caderno para ver com a gente depois se a postura estava correta, se tinha alguma coisa para melhorar. A gente também coloca dicas para elas, então a gente bate foto deles posturados, né, de forma adequada, coloca no caderno para que em casa elas possam ver. A postura de pé, no começo, elas tiveram muita resistência, né, de usar a prancha ortostática, porque era uma postura que a criança chorava muito, que a criança ficava extremamente irritada. E aí elas realmente ficaram bem receosas. Só que a gente foi mostrando realmente a necessidade por conta do quadril, a gente foi explicando o que era essa contratura de quadril, e aí elas começaram a querer colocar. E aí a gente foi ensinando. E aí no caderno, todas elas têm no caderno uma foto da criança posturada de pé, com os links dizendo para que é que serve a postura de pé, os benefícios da postura de pé. Então quando elas dizem muito, às vezes, hoje eu não vou colocar. E quando elas abrem o caderno, que elas veem para que serve, não, eu vou colocar mesmo, tem que colocar. Então o caderno acabou sendo um contato muito próximo, né? E elas escrevem bem, né, Amanda? Escrevem todos os... Tem umas que escrevem todos os dias. Aí outras agora que estão mais já pegaram mais ou menos, escrevem quando tem realmente uma demanda, quando tem uma dúvida, quando aconteceu alguma coisa nova, né, na rotina, sem colocar todo dia. A gente orientava para que tudo que elas registrassem, tudo que fosse relacionado a esse desenvolvimento neuropsicomotor mesmo da criança em casa, né? Então elas tinham essa parceria muito forte com a gente também e esse feedback, essa troca, né? E a gente como terapeutas também destinava os 15 minutos finais, né, do atendimento para conversar sobre o caderno e fazer algum registro. No caderno, assim, teve uma que eu peguei uma vez o caderno, ela disse: eu queria entender a diferença da fisioterapia para TO e para fono. E aí, quando a gente leu no caderno, no outro atendimento, a gente foi retomar com ela. Vamos aqui, a gente foi, explicou e tudo. Então, assim, era um contato muito próximo. Esse caderno ficou realmente um contato próximo. E ficou muito bom para elas, porque tudo elas lá em cima, né, uma folha mesmo, em branco, com linhas, e em cima tem a data. Então, elas falaram que hoje, 1 ano depois de tratamento, tem crianças que já estão 1 ano e 6 meses, né, 2 anos, elas dizem que pegam o caderno e vão ver as primeiras fotos da criança posturada que elas colocaram, os primeiros comentários que vão ver hoje, elas dizem: gente, é outra criança. Então fica esse comparativo, porque a gente que está no dia a dia, às vezes a gente não vê. Quando você tem algo assim documentado, você consegue visualizar melhor. E aqui a última lá embaixo é uma foto das oficinas que a gente faz com elas. Então, tem oficinas que a gente pede, levem as crianças, porque a gente realmente vai trabalhar posicionamento. Às vezes tem uma oficina que não. Teve uma oficina que elas pediram com o fisioterapeuta respiratório, né, com fisio respiratório, porque as crianças gripam demais, como é que elas poderiam estar lavando o nariz em casa para melhorar. E aí, nesse momento, a gente não, essa oficina, se você não quiser trazer a criança, não tem necessidade. E depois também a gente começou com oficinas muito práticas, de posicionamento, de alimentação, de banho, né, oficinas bem práticas. E depois a gente viu que elas estavam com uma demanda emocional muito grande. Os meninos começaram a crescer, cada vez que eles vão crescendo vai surgindo uma novidade. Então a gente começou a ver, por volta dos 8, 9 meses, começou essa questão da disfagia. Aí a gente abriu um ambulatório, porque no começo do programa era físio, fono e TO na mesma sala. Então nós 3 pegávamos na criança, nós 3 atendíamos. Como essa questão da disfagia, quando começou, a fono pegou e falou: disfagia é uma coisa séria, a gente precisa de realmente 30 minutos de atendimento com a criança, a gente pegando, a gente atendendo. E aí, por isso, a gente fez um ambulatório. Então, depois eles começaram as convulsões.
a gente diz muito assim, quando um começa a gente fica em alerta, porque os outros vão vindo, porque é na faixa etária mesmo. Né? Então quando começou as convulsões, a gente já foi marcando todo mundo de novo para o neuro, porque a gente sabia que os outros iam começar também. Foi o que aconteceu. E aí elas começaram a ter essa demanda emocional. Então hoje as oficinas funcionam. Uma semana oficina prática, uma semana grupo com psicologia. E aí a psicologia trabalha diversos temas com elas. Agora a gente está nos temas, inclusive está sendo bem legal, que agora elas estão naquele tema de querer questão de inclusão, como é que vai ser quando meu filho começar a estudar, de adaptação na escola. Então a psicologia a gente já está trabalhando bastante isso, porque a gente já tem 3 crianças que começaram a estudar. Bom, e o atendimento game, como é que ele ocorria, né? A Rafinha já falou um pouquinho, mas são atendimentos multiprofissionais, né? Compostos por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e anteriormente fonoaudiólogo, mas por uma demanda mesmo de tempo do setor, foi criado um ambulatório de disfagia que as crianças foram encaminhadas ou antes ou depois do atendimento game, que durava 1 hora. Então, o que é esse atendimento game? Ele é um treino de objetivo funcional prioritário pelos pais, que é aquela demanda do COPM, que a gente falou, né? Que é a medida canadense de desempenho ocupacional. E, assim, as mães são avaliadas em relação à satisfação delas de atividades que as crianças realizam ou não realizam com tanta destreza, assim, né? Ou não realizam com tanta facilidade. Foi legal também essa questão do COPM, que a gente conseguiu, por exemplo, tinha mãe que tinha assim, um objetivo, né? Era sentar para comer. Né? Então pronto, sentar para brincar, era um objetivo. E aí a gente, realmente, a criança não sentar livre, ela não conseguia, né? Ela caía ou para os lados, ou caía para trás e tudo. Quando veio a cadeira, a gente começou a sentar a criança na cadeira, a criança começou a ficar bem. Inicialmente precisando de uma faixa, depois no sentar livre, só na cadeira com a mesa. Aí a gente vai reaplicar o COPM, né? E aí, a gente sempre pergunta, a demanda passada, que era sentar para brincar, foi alcançada? Aí a mãe, parcialmente. Não foi porque ele ainda não senta, se eu colocar ele sentado no banquinho sozinho, solto, ele ainda não senta. Mas aí a gente começou a fazer elas pensarem o que era funcional para essa criança. Né? É melhor que você tente, que ele sente no banquinho, sozinho, solto, que ele vai cair, ou então que ele fique tentando se equilibrar, sem conseguir brincar, sem conseguir fazer nada, ou que ele esteja numa cadeira, apoiado, mas esteja pegando no brinquedo, esteja conseguindo interagir. Então, o que é funcional? Né? A mesma coisa quando a gente tem uma criança com paralisia cerebral, a gente, como físico e como TO, a gente quer o quê? Quer aquela marcha linda, posturada. Mas às vezes a criança compensa a marcha. E se eu for quebrar aquele padrão compensatório, a criança não anda. É melhor que ela ande com compensação ou que ela não ande. A marcha com compensação é funcional. Então a gente começou a fazer elas verem isso. Elas começaram, realmente, hoje ele senta. Eu não tenho mais esse objetivo, vou pro próximo. Então foi legal delas conseguirem analisar também o que era esse objetivo delas e o que elas esperavam daquela criança e o que a criança poderia dar de resposta, né? Então, nesse treino motor, né, do atendimento que ocorria na sala durante 1 hora, era trabalhada a demanda do COPM e também as atividades do game, que são a sustentação de peso precoce. A gente sabe que uma característica também da síndrome congênita do Zika vírus é essa hipertonia, essa alteração de tônus que eles tinham, muito forte. Então a gente sabe que essa hipertonia também, principalmente em musculatura inferior, né, em adutores, ela gera uma força de tracionamento que pode levar a uma luxação de quadril precoce. Então, assim, o desenvolvimento motor típico, ele diz que em torno de 8 meses a gente já pode colocar a criança de pé. Né? Mas essas do game, devido a essa hipertonia e essa facilidade maior, até por não ter essa força do acetábulo, assim, ter, na verdade, mais rasa, né? E essa força de tracionamento grande, então a gente acabou colocando essas crianças mais cedo na postura de pé. Não por um tempo prolongado, mas elas já vivenciaram desde cedo essa postura de pé. A transferência de postura, sentado para de pé, porque a gente sabe que é importante também, até para o controle de tronco, um melhor sustento cefálico e controle de cabeça e pescoço. Trabalhando também o alcance e a apreensão, musculatura superior e sempre associado a brincar. Orientações sistematizadas e individualizadas. Foi o programa domiciliar, composto do caderninho, como a Rafa falou, que elas recebiam sempre no primeiro dia de atendimento
e tinha essa troca, né? Elas colocavam os ganhos que elas obtinham com as crianças em casa. Hoje, fulaninho comeu papinha pela primeira vez e gostou, mandei mandar fono, né? Hoje eu experimentei o que a tia fono falou sobre passar a sopa na peneira, que era essa transição até de textura, né? Que a fono trabalha, motricidade oral. Então elas traziam isso como ganhos e a gente também destinava os 15 minutos finais do atendimento para fazer esses registros também no caderno. Como, por exemplo, botar na prancha, a gente dizia, né, hoje a criança ficou no atendimento na prancha, interagindo com os pais e realizando as atividades. E explicando também o motivo da prancha, né, lembrando que a prancha, isso a gente registrava no caderno, lembrando que a prancha serve tanto para você melhorar esse contato visual da criança, que ela vai ficar na mesma linha de olhar dos pais, né, fortalecer esse contato visual, e reforçando também por conta da luxação de quadril, né? Explicando isso para elas também no caderno. As oficinas interativas, que elas ocorriam sempre às sextas-feiras, que era um encontro semanal com as famílias sobre as demandas apontadas. Então, durante o atendimento na sala, também de segunda a quinta, que eles permaneciam durante 1 hora, a gente meio que sentia também o que era que eles queriam como oficina, né? A gente teve essa de confecção de brinquedos, teve essa com o Dr. Lucivan, neurologista, né? Porque eles começaram a convulsionar. Teve as oficinas mais práticas e depois também, devido até à dificuldade de lidar com essas crianças, teve essa carga emocional mais forte e foi criada as oficinas de psicologia também, né? Então hoje funciona dessa maneira. Uma semana é uma oficina mais prática, com físio, demandas de físio, TO e fono, e na outra uma oficina mais voltada para a psicologia. E o que nós conseguimos com essas... essas oficinas também, né? Uma maior socialização e convivência das famílias e uma melhor divulgação e entendimento dos serviços oferecidos pelo NUTEP, porque como a Rafa falou, elas no começo não sabiam a diferença, né, de físio para TO. Mas o que é a TO, o que é a físio, o que cada uma trabalha? Então até isso a gente conseguiu também com essas oficinas, que elas entendessem melhor os serviços que a gente oferecia no NUTEP, como a respiratória também, né? E as visitas domiciliares. As visitas domiciliares, nós, como terapeutas, nós consideramos assim que foi o divisor de águas, porque pra gente foi muito importante, porque uma coisa é você orientar sem saber, sem entender a rotina, exatamente, a rotina familiar que aquela criança está envolvida, o que ela tem em casa, e outra coisa é você orientar com propriedade disso, né? Sabendo o que tem, com quem você pode contar. Então, na visita domiciliar, a gente pode ver onde é que essas famílias moram, com quem que elas podem contar como parceiros, né? Porque às vezes um irmãozinho que não ia para o atendimento porque estava no colégio, né? Na escola, a mãe ia só com a criança. E quando a gente ia na visita domiciliar, ele queria, porque tinha esses dois lados, né? Alguns irmãos tinham ciúme da atenção que a mãe dava porque tinha que ter com essa criança, e outros já queriam interagir, ajudar. Então esses que a gente viu, né, durante a visita, que queriam ajudar, que ajudavam a colocar na prancha, a gente meio que pegou como parceiros nossos também, dizendo, se a gente colocar essa faixa aqui no joelho, explicando como colocar na prancha, ele fica melhor posturado, você vê que ele não cai tanto para os lados, colocando as faixas nos pontos chave que a gente chama, né, de joelho, quadril e tronco. E também ensinando até como brincar, né? Dizendo, o seu irmãozinho, você vê que ele tem uma dificuldade de fazer esse contato, de enxergar mesmo. Então, se a gente oferecer um brinquedinho de brilho para ele, ou então com a luz, vai ser mais fácil dele prestar atenção nesse brinquedo. Então, até os irmãos a gente meio que trazia como parceiros nossos. A interação com o bebê também, quem interage com esse bebê, onde que interage, como que interage. A estrutura da casa. No começo a gente tinha, essas mães do game, elas são muito comprometidas com essa questão de assiduidade, de não ter falta de participar de todos os atendimentos. Mas no começo a gente tinha umas crianças, poucas, mas que tinham umas crises respiratórias frequentes e se ausentavam do atendimento. E na visita domiciliar a gente pode ver que essa mãe especial, ela morava num bairro mais afastado, que a rua não tinha pavimentação, que tinha muita poeira, terra vermelha, assim, né? Então a gente pôde entender até o porquê que aquela criança se ausentava
do atendimento. E na própria casa, apesar de ser quente, ter essa poeira, né? Mas a gente viu que ela tinha um cômodo que era mais afastado, que não pegava tanto sol e que também não pegava muito dessa poeira e ela não utilizava tanto. E a gente sugeriu que ela levasse os recursos que ela tinha de estimulação para aquela criança para aquele local e permanecesse com aquela criança estimulando lá. E aí a gente conseguiu com que ele aumentasse essa assiduidade, ele não teve mais tantas crises respiratórias. E mais uma vez a estrutura da casa e a visita domiciliar ajudando também nesse entendimento, né? Os recursos, que são brinquedos e equipamentos de posicionamento, que a gente também reforçava que a visita domiciliar não era para que eles comprassem, adquirissem brinquedos novos, que eles chegavam no TEP e enchiam os olhos com aqueles brinquedos. Eu preciso de uma cadeira dessa para colocar meu filho de sentado. Preciso de uma bola dessa para colocar em pé. Como a Raquel falou, não é nada disso, né? Às vezes, coisas que você tem em casa, você pode colocar de pé no sofá, colocando uns livrozinhos, uns catálogos, lista telefônica para subir um pouco, fazer com que ele faça esse apoio de 90 graus de cotovelo, que acaba dando maior estabilidade, fazendo com que ele não vá tanto para os lados. E a mãe atrás dando um suporte mais de quadril para que ele equilibre melhor o tronco. Essa pequenininha aqui, a segunda foto, que está no berço, a demanda da mãe é que ela sentasse para brincar. Então, tinha o sofá, a gente orientou do cantinho do sofá também, mas esse berço dela foi legal porque o colchão ele era mais durinho, porque lá no TEP a gente orienta também acerca do tatame, né? Aquele tapete de EVA. Porque acaba que o colchão, por ser mais mole, a criança fica mais instável, acaba afundando e se irrita por não conseguir permanecer na postura. E esse dela era mais durinho, então deu certo colocar a criança posturada dessa forma. A gente pegou um cantinho do berço, para que ela não caísse tanto para os lados, né? Ofereceu um brinquedinho na frente e colocou umas almofadas, colocou uma faixa para dar esse equilíbrio melhor também de tronco, e colocou uma almofada na frente para que ela fizesse esse apoio de 90 graus, que também ficasse bem, para que ela não ficasse fazendo essa estabilidade, né, de tronco. O programa domiciliar, que foi o nosso caderninho, que a gente também já falou, essa criança em especial, a demanda dela era ficar de pé, ela é uma Mzinha, ela tem uma dificuldade de movimentar o lado esquerdo. Então, ela tem um cognitivo bom, também apresentou as calcificações, que são comuns na síndrome, mas ela tem um cognitivo bom, mas devido a essa dificuldade dela de movimentar o lado esquerdo, ela fica com a base mais alargada e ela tem uma insegurança muito grande de dar passos. Então, a demanda do COPM da mãe dela era ficar em pé e mesmo que apoiada, mas que desse uns passinhos. Então, na visita domiciliar dela, a gente viu que ela tinha uma área legal, que não pegava tanto sol, e era bem ventilada, e tinha um portão de ferro que a criança conseguia ficar apoiada, que não era nem tão alto e nem tão baixo, né? Conseguia um apoio legal para a criança. Então a gente orientou que ela colocasse uns brinquedinhos no portão para que a criança fizesse essa marcha lateral. E conseguimos, a demanda foi alcançada e hoje ela já dá uns 4 passinhos sem apoio, mas a danadinha ainda... Ela senta e acaba terminando o resto engateando, mas ela já consegue dar esses passinhos, mesmo com a base mais alargada, né? Ela já consegue dar esses passinhos sozinha. Tá aqui ela de novo, a Clarissa, sentada, que ela é M, né? Ela tem essa dificuldade. Então, os equipamentos utilizados nos atendimentos e no ambiente domiciliar, todos os equipamentos são feitos pela oficina do NUTEP. Essa cadeirinha de 90 graus, ela foi fornecida também na segunda visita. A gente, na verdade, nós fizemos... Eu acho que todos os equipamentos têm cadeira e prancha, todos. Não tem nenhum que não tenha. Pelo PRONAS, né? Para todos. Todos têm. Tanto que os que estão começando a estudar agora, as mães estão levando essa cadeirinha para a escola. Né? E aí eles estão... Porque ela é de PVC, é muito leve. A cadeira de banho, algumas estão começando a pedir, porque estão ficando grandes e está difícil dar o banho, né? Não conseguem ficar em pé nem na banheira. Mas algumas que não pegaram ainda a cadeira de banho disseram que não querem porque estão usando essa. Tiram só a tampa, né, a mesa que é de madeira, dão e colocam para secar sem ser no sol, não tem problema. Aí todos têm, os que têm demanda, que precisaram da roupa de neoprene também, todos receberam. Quem precisa de abdutora de polegar, né, ou então com suporte para o punho também recebeu.
roupas de menor também são feitas na oficina. São confeccionadas na oficina. Todos têm extensores de joelho e de inferior, cotovelo. E quando fica pequeno, esses extensores, porque eles perdem muito rápido, né? Aí quando fica pequeno, eles doam pra gente o antigo, que a gente usa com outras crianças, ou então deixa nas salas dos atendimentos pra gente usar com as crianças que não têm e que não levam de casa. E a gente solicita um novo pra eles, mas todos têm. E tudo, novamente, reforçando que foi conseguido por essa parceria com o Ministério da Saúde, pelo PRONAS, né? Que a gente conseguiu, a gente fazia 2 visitas. A primeira a gente via meio que o que a criança tinha em casa, o que a família tinha em casa. E na segunda, a gente realizou depois de receber esse aparelho de tecnologia, né, Rafa? E era para orientar mesmo como é que elas utilizariam esse recurso de tecnologia assistiva em casa. Alguns recursos, né, também confeccionados pela oficina do NUTEP, uma luva abdutora de polegar. Tem 2 tipos de luva, certo? Lá tem a luva abdutora só, que vem até aqui, pegando, né, aqui embaixo na mão e só para abduzir o polegar. E tem a outra que vem até mais em cima, aí essa tem um ferro embaixo, porque tem muitas crianças que estão começando a deformar punho, né, ficar com o punho caído, ou então com o punho instável, e aí a gente fez essa que tem o ferro para realmente dar a postura correta da mão. Tem essas 2. Em relação a nossas crianças com síndrome congênita do Zika vírus, algumas também apresentaram comorbidades associadas com artrogripose, né, que é essa má formação das articulações. E a gente tem um especial que tem, né, esse desviozinho, né, flexão com desviozinho lá do punho, e a gente confeccionou, orientou para usar essa luvazinha com haste. Aqui são algumas, a cadeira também, do lado de cá, a primeira, só que tipo o cavalinho mesmo, né, que vira um local para brincar, e aí tem o apoio na mão quando a gente quer que a criança faça o alcance segure. Ele é uma faixa para posicionar o membro mesmo. A criança que tem a perna mais abduzida, a gente consegue corrigir postura. Nessa primeira aqui tem vários equipamentos que são feitos lá, certo? Esse daqui é um andador de PVC. As crianças da gente, tem uma minha que já está treinando nesse andador, ele tem um cognitivo bom, né? Foi mais leve a síndrome dele, e aí ele está conseguindo bem. Aí ali é uma motoquinha, tá vendo? Ali foi uma mãe que levou, que a filha ganhou a motoca, e aí ela queria adaptar, como eu falei pra vocês, que às vezes elas levam as coisas de casa. E aí ela só não tinha o controle, né? Não tinha um apoio para trás, foi feita uma cadeirinha mesmo na motoca. Aí do lado, lá em cima também é uma cadeirinha de canto, que a gente usa mais nas crianças menores, porque naquela cadeira fica difícil ela apoiar o pé, né? De canto ela já consegue apoiar no chão. Aqui uma cadeira de banho e aqui uma de banheiro, né? Para outras crianças mais velhas também. Aí do lado o cavalinho e a cadeira, ela vem com a mesinha e com apoio de pé. Tanto esse apoio de pé como a mesinha eles saem. Você consegue tirar e consegue colocar, então por isso que elas usam às vezes para o banho. E aqui a cadeira de banho na ponta direita. Aí aqui também é na visita domiciliar, só para demonstrar a prancha. Essa é a prancha que eles recebem. Então a prancha vai com um banquinho. Esse banco você pode retirar ou você pode colocar, né? Então, quando elas eram menores, essa criança, a mãe antigamente colocava ela em pé em cima do banco. Hoje ela fica de pé na prancha já, porque ela já está maior. E a gente utilizava ele como banco mesmo, enquanto ela não tinha recebido a cadeira. Quando eles recebem, aí elas ficam mais na cadeira, porque é mais prático. E ali é para demonstrar para vocês a roupa de neoprene. E aí nessa roupa, ela, só para vocês, ela não é completa lá. Ela tem a parte da frente, tem a parte de trás e ela a gente prende com velcro, aqui na lateral e aqui em cima. Então quando é uma criança que tem um padrão flexor maior, a gente consegue puxar mais para trás para dar extensão. Quando é uma criança que está mais em opistótono, né, tem um padrão extensor, a gente consegue puxar para frente e consegue posturar para diminuir essa espasticidade também. E aí com ela também a criança tem esse estímulo proprioceptivo, então a gente consegue fechar a cadeia mais fácil. Então, a roupa ajuda muito. E quais foram os resultados, assim, quais foram os resultados que a gente obteve nesses quase 2 anos de game? No livro que a gente vai dar para vocês, tem os resultados da pesquisa mesmo, os gráficos do que é que melhorou, das primeiras avaliações, das segundas. Aqui a gente colocou o resultado geral. Porque teve todo esse caráter de pesquisa, né, que ainda tem, acabou a parceria com a Unicef, né, mas ainda tem um projeto de extensão aí de pesquisa mesmo, com a UFMG e com a UFC. Então ainda estão nessa pesquisa,
Mas, assim, em relação ao game, a gente coloca os primeiros resultados que a gente obteve, tem nesse livro que a gente vai distribuir para vocês depois. Então, assim, o que a gente obteve de resultados em relação à criança? Um alcance de objetivos prioritários pelos pais, que eram a demanda do COPM, que a gente conseguiu suprir praticamente todas, já tiveram outros objetivos que a gente está trabalhando já. E organização do comportamento, porque uma criança melhor posturada, melhor alinhada, ele fica até mais organizado, assim, nessa questão da irritabilidade também, e tem uma facilidade de movimentação espontânea também maior por estar melhor posturado. Em relação às famílias, o vínculo família-bebê, que aumentou também, devido até a esses outros familiares como parceiros que a gente captou, o empoderamento das famílias e uma maior participação nos atendimentos, porque uma família orientada é uma família empoderada, também até para oportunização e otimização dessas atividades em casa. E nós, como equipe, que foi o conhecimento da realidade das famílias, que nós obtivemos principalmente pelas visitas domiciliares também, né? Foi muito importante. E o emprego dos princípios da prática centrada na família, a importância também desse atendimento voltado para a família, né? Centrado na família. E quais foram os elementos facilitadores desse processo? Foi uma equipe multiprofissional capacitada para essa prática centrada na família, através desses 2 workshops. O primeiro que foi o NUTEP todo, que realizou, e depois a gente, né, que ia ficar mais direcionado mesmo ao atendimento, com a Marina Brandão, que é lá de Minas Gerais, a UFMG. A individualização do programa de intervenção, reabilitação mais o programa domiciliar, reabilitação, esse treino motor intensivo, realizado nos atendimentos mesmo em sala, durante 1 hora. E o programa domiciliar, que foi o caderninho e as visitas domiciliares também. A realização da visita domiciliar, que nos oportunizou esse conhecimento em loco, geral, da situação, né, da família, do ambiente que vive. E a capacidade de articulação com o serviço de tecnologia assistiva, até para dar uma melhor qualidade de vida a essas crianças. E aqui foi uma oficina que a gente fez no final de 2016, que as mães pediram também novamente a questão do irmãozinho, né, que os irmãos, alguns tinham ciúme, então elas perguntaram se não podia ser feita uma oficina, né, voltada mais para o irmão. Então a gente fez um passeio aqui na Casa José de Alencar, lá no Messejana. E aí aqui na frente não tem, mas a gente levou uns tatames, né, uns tapetes de EVA, piscina de bolinha, pensando em atividades que o irmão podia estar fazendo com a criança também, né? Então foi muito bacana nesse dia também. E aí aqui a gente deixa o contato, certo, do NUTEP. Como a gente falou, o NUTEP também é um local de ensino e aprendizagem, então a gente é portas abertas para receber quem quiser ir lá. E aí, se vocês quiserem fazer uma visita, conhecer o trabalho, né, passar por lá, tem um site. No site também sempre sai a extensão, o programa de extensão, e sai informações e tudo. E o e-mail, caso vocês queiram agendar alguma coisa, alguma visita, conhecer melhor, mais de perto. E obrigada. Gente, eu quero só parabenizar, né? Eu já tinha ouvido falar que o atendimento do NUTEP era de excelência, mas agora eu conheço realmente pela apresentação das meninas, realmente esse programa é um programa diferenciado, né? Um programa integral que a gente vê que envolve toda a família, todo o ambiente, né? E que as crianças só têm a ganhar, só têm a se desenvolver, e é esse atendimento que a gente quer para as crianças e para os adolescentes, para os adultos que precisam da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então eu só tenho a agradecer vocês, viu, parabenizar pelo atendimento de excelência, realmente vale a pena, gente, vocês irem lá conhecer, vocês que ainda são estudantes, né, irem lá, ver como é que acontece, estágio extracurricular, observação, qualquer coisa que eles possam estar oferecendo para vocês. Depois a gente vê também como o NUTEP a possibilidade desse curso ser, desse treinamento que eles deram, ser ampliado também para os nossos profissionais. A gente vai entrar em contato com vocês para combinar isso, para ver se dá certo. E aí a gente pode trazer esse treinamento aqui para que todos possam fazer.